Eu vou ler na Nova Versão Internacional, pode ser que fique um pouco diferente da sua, mas se você quiser pode apenas acompanhar a leitura. Diz assim, João capítulo 8, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que é vida. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos instrui no caminho que devemos andar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a palavra que nos alimenta, palavra que nos sustenta, palavra que nos guia. Ó Pai, ensina-nos a Tua palavra essa noite. Permita-nos chegarmos mais próximos de Jesus. Permita-nos receber mais de Jesus essa noite em nossa vida, porque é de Jesus que nós mais queremos. Que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações e prepare-o como uma terra boa para receber a semente do Teu Evangelho. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Marcos Vinícius, por favor, pega isso aqui para mim. Agora dá para ir a próxima meia hora. Irmãos, nós temos em Jesus algumas coisas inexplicáveis. Algo me chamou a atenção em Jesus desde que eu comecei a estudar a sua vida, quando eu era pequenininho ainda. E quando eu cheguei na adolescência, esse fato a respeito de Jesus me intrigava ainda mais. Ele ser chamado de amigo de publicanos e pecadores. Outros o chamavam não apenas de amigo de publicanos e pecadores, chamavam-no de beberrão, de glutão. Quando falavam que ele era amigo de publicanos e pecadores, isso não era um elogio. Isso era na verdade uma crítica, uma acusação. Amigo daqueles de quem ele não deveria ser amigo, gastando tempo com pessoas pecadoras, com adúlteros, com ladrões e tantos outros da sociedade que viviam longe dos padrões religiosos dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas da religião judaica. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos os fariseus frente a frente com Jesus Cristo. Esses fariseus foram muitas vezes confrontados por Jesus Cristo por causa da sua atitude anti-evangelho, anti-Cristo, anti-vontade de Deus, pela sua atitude farisaica. Até é estranho dizer que o fariseu tinha atitude farisaica, porque se tornou na verdade um modelo de vida, de atitude, um caráter, uma característica, ser fariseu. E eles eram assim hipócritas, falsos, mentirosos. E aqui nós nos vemos frente a frente com Jesus. Nos versículos anteriores, no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, os fariseus enviam guardas para prenderem a Jesus Cristo. E então, quando eles chegam de volta aos fariseus, sem Jesus, os fariseus perguntam: por que vocês não o trouxeram? E esses guardas então dizem: olha, nunca ninguém ensinou como ele. E então os fariseus irritados dizem: até vocês foram enganados por ele. Vocês já viram por acaso alguns dos fariseus o seguindo? E esses fariseus disseram o seguinte: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita.
a ralé que seguia Jesus, a ralé que dava ouvidos a ele. Nada entendem da lei, nada entendem da doutrina, nada entendem da religião. Meus irmãos, eu fico me perguntando, Jesus Cristo deixou exemplo para seguirmos os seus passos. É isso que a palavra nos ensina. Por que então nós não seguimos os passos de Jesus e, como ele, nos tornamos amigos de pecadores? Porque, como ele, nós não nos tornamos amigos de publicanos e pecadores? Porque nós não somos conhecidos por amar, por aceitar, por receber todo e qualquer pecador, não importa o pecado que ele tenha cometido. Ao contrário disso, o que acontece é que normalmente nós nos tornamos muito mais fariseus do que Cristo. Nós seguimos muito mais a mentalidade farisaica do que a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Evangelho. E lamentavelmente o que nós observamos é que, de fato, é isso que está acontecendo. Nós estamos, usando esse termo, nos enfarisaiando, ou estamos nos tornando fariseus. Estamos simplesmente transformando o Evangelho em algo que não tem nada a ver com o Evangelho ensinado por Jesus Cristo. Nós fazemos o que os fariseus faziam. Nós acusamos, nós pegamos em pedras, nós atacamos, nós condenamos, nós nos achamos superiores, nós estamos fazendo o que eles faziam. E lamentavelmente observem como que uma prática evangélica se tornou uma prática tão combatida por Jesus Cristo contra os fariseus. Os fariseus, disse Jesus Cristo, vocês andam pela terra e pelo mar, procurando alguém para fazê-lo convertido. E uma vez tendo-o feito convertido, vocês o tornam piores do que vocês. Meus irmãos, o que acontece com a igreja? A igreja evangélica, eu não me refiro à igreja presbiteriana Betesda, eu me refiro à igreja evangélica em todos os seus modos, em todas as suas denominações, que tem se afastado com muita rapidez do evangelho de Jesus Cristo, vivendo e pregando um evangelho que não combina com aquilo que Jesus Cristo fez. O que é que nós fazemos em relação aos pecadores? Se eles estão do lado de fora, se eles não pertencem à igreja, então nós os recebemos, nós os aceitamos, nós os abraçamos até. E aí então nós pregamos o evangelho para ele. Aliás, nem tantas vezes se prega o evangelho, prega-se alguma coisa. E então faz-se um apelo, que não é apelo, é apelação. E então essa pessoa entrega supostamente a vida a Jesus. E então as pessoas glorificam a Deus porque um pecador se arrependeu. Ora, se há festa no céu, deve haver festa na igreja porque um pecador se arrependeu. Esse pecador aceita Jesus como seu salvador. Seja prostituta, seja ladrão, seja maconheiro, seja viciado em qualquer tipo de droga, seja um homossexual ou uma lésbica, seja uma pessoa da vida, nós louvamos ao Senhor pela conversão, porque um pecador estava perdido e foi achado. E então essa pessoa é recebida em nosso meio e torna-se um dos nossos. Aí então, companheiro, não erre mais não, porque se você pisar na bola, você será expulso. Darão um pontapé no seu traseiro. Os amigos esquecerão de você, especialmente se você cometer pecados que são considerados graves na hierarquia de pecados da igreja evangélica. Nós estamos nos tornando fariseus usando essa prática. Um farisaísmo marqueteiro que nos leva as pessoas a perceberem que essa atitude de amar o pecador, na verdade não é amor ao pecador, porque é apenas uma forma talvez de atraí-lo, de recebê-lo, e depois de que o recebemos, então é preciso que ele seja moldado à nossa imagem e semelhança. Seja moldado à imagem e semelhança da denominação a que ele pertencer. É preciso que ele seja moldado de acordo com o molde batista, com o molde presbiteriano, com o molde quadrangular, com o molde assembleano. E se ele fugir desse molde, ele está perdido. Isso é farisaísmo, meus irmãos. E o que nós observamos nesse texto aqui em João capítulo 8, no versículo 2. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo, como ele fazia sempre. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Meus irmãos, como é triste saber que nós todos temos muito de fariseu dentro da gente. Como é triste observarmos
que a igreja tem se tornado muito dessa atitude desses fariseus aqui. O que nós vemos aqui nessa atitude deles é que eles pegaram uma mulher surpreendida em adultério. Parece até que estavam caçando pecadores. Na verdade, pela santidade pretensa que eles tinham, era preciso mesmo que eles ficassem caçando pecadores. E com tanta facilidade eles apontavam os pecadores que estavam com Jesus, e por isso podiam dizer, amigo de publicanos e pecadores. Por isso aquele fariseu que foi ao templo orar, poderia orar assim, Senhor, eu não sou como aquele publicano que está sentado ali atrás. Eu não sou como ele, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de todas as coisas que eu recebo. Por quê? Porque eles viviam, parece, a caça de pessoas pecadoras. Eles viviam a caça de pessoas que poderiam trazer as marcas de serem pecadores, a fim de que eles pudessem revelar a falsa justiça e santidade que eles tinham, meus irmãos. Era isso que os fariseus faziam. Eles tinham prazer em pegar alguém no erro. Eles tinham prazer em apedrejar alguém. Eles tinham prazer em pegar na pedra. Na verdade, tem uma piada que diz o seguinte, que Jesus Cristo nessa passagem, entre aqueles fariseus tinha um português. E então Jesus diz, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. E se virou para escrever, e ouviu um baque de uma pedra na testa da mulher. Levantou rapidamente, voltou e viu que o português havia tirado a pedra. E ele disse, você nunca errou? E ele respondeu, dessa distância não. Tem muita gente se tornando expert em atirar pedras. Tem gente que é certeiro em atirar pedras. Tem gente que nunca errou a distância nenhuma, porque consegue enxergar um pecado na vida do outro a quilômetros de distância. E não erra, nunca erra. Não erra porque fica à caça dos pecados. Fica procurando pecados como esses fariseus. E mais do que isso, esses fariseus não apenas caçaram e tiveram prazer em surpreender uma mulher em adultério. E essa surpresa dessa mulher em adultério talvez tenha sido no momento da festa dos tabernáculos, e no meio de toda aquela festa, as tendas armadas, era muito fácil pegar alguém desprevenido em ato de adultério. E essa mulher foi levada à presença de Jesus Cristo, e não apenas à presença dele. Diz o texto no versículo 3, no finalzinho, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, na frente de todos. Nós parece que temos um prazer mórbido em falar dos pecados dos outros. Nós temos um prazer no nosso coração que é inadmissível. Esse prazer de queremos saber detalhes dos pecados dos outros, e de divulgarmos os pecados dos outros, de publicarmos os pecados dos outros, de falarmos sobre os pecados dos outros com outras pessoas. Parece que nós temos um prazer de trazermos à tona o pecado das pessoas, como se as colocássemos no meio da multidão e disséssemos, eis aqui uma adúltera surpreendida em adultério. Parece que nós temos um sentimento que é inadmissível em alguém que procure seguir a Jesus Cristo, de olhar para o pecado das pessoas e gostar de ouvir sobre o pecado delas. Quando os fariseus disseram isso para Jesus, ele abaixou-se e começou a escrever na terra. Mas sabe o que é que nós faríamos? É mesmo? Onde foi? Como foi? Com quem foi? Você viu mesmo? A que horas foi? É mesmo? Mas ela não tem vergonha não? E o marido dela, já está sabendo? Ah, e o homem também era casado? Quem é? Como é? Quando foi? Que circunstância? É assim que nós fazemos. Jesus não. Jesus não quer saber detalhes dos pecados dos outros. Jesus não quer que seja contado para ele a tristeza, a angústia do pecado de uma pessoa que a envergonha. Ele não tem prazer em envergonhar ninguém. Ele não tem prazer em deixar uma pessoa constrangida por causa dos seus erros. Ele não tem prazer em colocar a pessoa diante dessa circunstância e lançar sobre ela, na frente dos outros, os seus pecados. Jesus só fez isso com os fariseus, que eram cínicos, que eram religiosos, que eram falsos e hipócritas. Achavam-se os melhores do que os demais, e por isso ele fez isso com eles.
Mas não é só isso não. O texto nos diz mais ainda, no versículo 5, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Esses fariseus se apresentam a Jesus Cristo, e o argumento que eles usam é o argumento da pureza da lei. Eles são defensores da santidade. Eles são defensores da pureza da lei que foi dada a eles. E então esse é o argumento. Essa mulher foi pega em adultério. Nós precisamos purificar o povo. Nós precisamos purificar o povo do pecado. Nós precisamos tirar o pecado do nosso meio. Nós precisamos arrancar qualquer mancha de erro, de falha em nossa sociedade. Por isso, a lei manda apedrejar. E nós estamos aqui como defensores dessa lei. Estamos aqui como pessoas que querem ser santos diante do Senhor, que querem cumprir a palavra. Meus irmãos, observem se não é verdade que a igreja tem se tornado farisaica desse jeito. Observe se não é verdade que muitas pessoas que gostam de apontar os erros, os pecados dos outros, de publicá-los, de torná-los conhecidos de todas as pessoas, não são pessoas que fazem isso em nome da santidade, em nome da pureza. Afinal de contas, a igreja não pode conviver com o pecado? Afinal de contas, Deus não se agrada disso e eu também não me agrado? Ora, Deus odeia o pecado, então eu também odeio. E sejam disciplinados, atacados, expulsos todos aqueles que vivem em pecado. E eu não vou me misturar com eles, eu não vou me encontrar com eles, eu não vou perder tempo com eles, eu não vou gastar tempo com eles, eu não vou abraçá-los. Por que eu iria abraçá-los? Porque se eu os abraçar, eu posso ser confundido com eles. Eu não posso ser visto como amigo de homossexual, eu não posso ser visto como amigo de uma lésbica, eu não posso ser visto como amigo de um ladrão, eu não posso ser visto como amigo de um desonesto, eu não posso ser visto como amigo de publicanos e pecadores, porque isso vai manchar a minha reputação, isso vai manchar a santidade que eu tenho, e eu tenho que ser puro. É isso que a igreja diz, é isso que a igreja está dizendo. Isso é farisaísmo purinho. Usar argumentos de pureza, de santidade, para se afastar de pecadores e para combater os pecadores. É importante que se diga, inclusive, abrindo aqui um parênteses, que a santidade da igreja, ou o que se diz como santidade, não é santidade. A santidade que a igreja prega não é a santidade do Evangelho. A santidade que a igreja prega não é a santidade que Jesus pregou. A santidade da igreja é uma santidade moralista. A santidade da igreja é uma santidade com uma lista de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. A santidade da igreja é uma santidade que está simplesmente ligada às coisas exteriores. É uma santidade que não combina com o ensino do Evangelho, que é você ver-se separado para Deus, de você ver-se como filho de Deus, e ver-se como filho de Deus em toda e qualquer circunstância, e seja em pecado, ver-se como filho de Deus, tendo caído, ver-se como filho de Deus, separado para Ele e voltando-se para Ele. Não é uma santidade baseada em listas de pecados, não é uma santidade moralista de não faça isso ou não faça aquilo. Não é uma santidade que simplesmente atende aos interesses da denominação, aos interesses do modelo daquela igreja. Não, não é isso que é a santidade do Evangelho. E é o que nós temos visto acontecer, infelizmente. E fica o desafio para nós, cada um de nós aqui, eu e vocês, estamos dispostos a seguir o exemplo de Jesus e sermos amigos de pecadores, sem caçarmos os seus pecados, sem querermos publicar os seus pecados, sem querermos usar argumentos de santidade farisaica, hipócrita, para justificar a condenação das pessoas que pecaram, colocando-nos como superiores a elas. Estamos dispostos a fazer como Jesus Cristo fez? Eles estavam usando essa pergunta, diz o verso 6, como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Na verdade, a questão era simples. Se Jesus falar, apedrejem, eles iriam acusar Jesus diante dos romanos, porque isso não era permitido. E se ele dissesse, não apedrejem, aí teria um outro problema, porque Jesus estaria condenando uma lei dada por Moisés, e estaria, como na ideia deles, apoiando um pecado que para eles era hediondo e que era punido com a morte. Aliás, diga-se de passagem, a morte não apenas da mulher, mas também do homem. E aliás, o homem aqui não está.
Se ela foi surpreendida em ato de adultério, supõe-se que havia um homem com ela. E onde é que estava ele naquele momento? Por que pegaram apenas as mulheres? É porque, além de todos os seus erros, os fariseus menosprezavam completamente as mulheres. E aí, nós vemos agora o exemplo de Jesus Cristo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus não tem tempo para essas coisas. Jesus não quer ouvir essas coisas. Jesus não tem tempo para ficar discutindo lei. Jesus não tem tempo. E aqui é a única vez que Jesus aparece escrevendo alguma coisa. E ele escreve no chão. O que é que ele estava escrevendo? Nós não sabemos. Muitas sugestões já foram feitas sobre isso. E eu não quero fazer nenhuma delas aqui. A única coisa é que aquilo que Jesus Cristo escreveu no chão. E aquilo ficaria ali no chão por pouquinho tempo. E rapidamente seria apagado. Jesus Cristo nos traz o seu Evangelho. O Evangelho do Reino. O Evangelho da salvação. O Evangelho da graça. O Evangelho da misericórdia. Que não tem lugar em papel. Que não tem lugar no chão. O único lugar em que se pode escrever isso é no coração. O único lugar onde isso tem que ser gravado com ferro, em fogo, em brasa, é no coração. Para que nós jamais nos esqueçamos dessa verdade. A verdade da graça, a verdade da misericórdia, a verdade do perdão, a verdade da aceitação do pecador. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, diz o verso 7, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. A lei dizia que quando fossem apedrejar, as testemunhas é que deveriam apedrejar primeiro. A primeira pedra deveria ser atirada pelas testemunhas. Jesus fala, ok, já que as testemunhas têm que atirar a pedra primeiro, então que seja aquele que estiver sem pecado, o primeiro a atirar a pedra. Todos foram saindo de mansinho, do mais velho para o mais novo. Provavelmente para não dar muito na cara, porque se saísse logo qualquer um deles, ficaria muito na cara que talvez aquele ali estivesse se acusando diante de todos os demais. Então, para que não houvesse uma outra ordem, a não ser a ordem pela idade, talvez os mais jovens dissessem para os mais velhos, por favor, fique à vontade, é a sua vez, pode ir. Eu vou depois. E um a um foi se retirando. E ficou ali Jesus, sozinho. A multidão em volta, a mulher no meio, os fariseus foram todos embora, e Jesus estava ali inclinado no chão novamente, escrevendo. Dando tempo talvez para aqueles fariseus pensarem, dando tempo para eles refletirem, dando tempo para eles avaliarem sua própria consciência. E talvez angustiado por ver tanta hipocrisia de pessoas sem nenhum tipo de misericórdia por uma mulher que foi pega em adultério. Jesus então, quando eles saíram, ficou somente a mulher e ele. Jesus então pôs-se em pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus levanta-se, encontra-se com aquela mulher frente a frente, depois de todos os seus acusadores terem ido embora? E Jesus tão somente diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus Cristo, ele fez isso, não foi apenas uma vez. Ele não pede explicação, ele não pede justificativas, ele não pede detalhes, ele não quer saber quais são as suas justificativas, ele conhece o coração. E eu tenho pensado por que Jesus age assim. O que leva Jesus a ser amigo do pior pecador? O que leva Jesus a ter compaixão do pior pecador? O que leva Jesus a aceitar a pessoa mais corrompida deste mundo e olhar para ela frente a frente sem ficar constrangido, sem pedir provas de nada, sem pedir explicação nenhuma, sem pedir declaração nenhuma, apenas, nem eu te condeno, vai e não peques mais.
Meus irmãos, eu creio que há 3 motivos que precisamos pensar a respeito do porquê Jesus fazia assim. Em primeiro lugar, Jesus talvez fizesse assim, como Deus que era. Ele conhecia o passado. Ele conhecia o porquê aquela mulher tinha chegado àquela situação. Ele não conhecia apenas o pecado que havia cometido. Ele não conhecia apenas o que estava acontecendo. Ele sabia quais tinham sido todos os processos intrincados, os processos complicados, não importando se esses processos justificam ou não justificam o ato do adultério. Ele sabia que ali tinha uma alma amargurada. Ele sabia que ali tinha uma alma presa pelo pecado. Ele sabia que ali tinha uma alma que provavelmente vinha de um histórico difícil, um histórico complicado que levou-a àquela situação. Meus irmãos, eu não consigo acreditar que alguma pessoa em algum momento da sua vida diga: pronto, está resolvido, eu vou ser ladrão. Pronto, está resolvido, eu vou ser um canalha. Eu vou ser uma prostituta. Eu resolvi, agora eu vou ser uma prostituta. Não, eu agora vou ser o maior safado que pode existir neste mundo. Eu vou ser homossexual, eu vou ser lésbica, eu vou ser isso, aquilo outro. Meus irmãos, eu não consigo acreditar que alguma pessoa chegue a essa conclusão friamente, sem que tenha sido levado a isso por diversas circunstâncias da sua vida. Muitas vezes pode ser a criação, pode ser qualquer outra coisa que tenha acontecido. Eu não estou dizendo se essas coisas justificam ou não. Apenas estou dizendo que nós precisamos encher o nosso coração de misericórdia, porque existe uma história por trás daquilo. Talvez seja uma pessoa que tenha sido maltratada. Talvez tenha sido uma pessoa que tenha sido educada completamente fora dos padrões que nós podemos imaginar de uma vida correta, de uma vida honesta, de uma vida justa. O que é que nós sabemos do passado da pessoa? O que é que nós sabemos da sua história? O que é que nós sabemos da sua caminhada? Então, que direito nós temos de acusá-la? Que direito nós temos de apontar o dedo? Que direito nós temos de nos colocarmos como acusadores, sendo que nós não sabemos o porquê daquela pessoa ter chegado àquilo? Nós não conhecemos as lutas das pessoas. Nós não sabemos se aquela pessoa está lutando com aquele pecado que constantemente vem na sua vida. Nós não sabemos quais são as amarguras que essa pessoa tem enfrentado nas madrugadas. Nós não sabemos. Portanto, como Jesus, a única coisa a olhar diante de uma pessoa dessa é dizer: não te condeno. Eu não te condeno. Jesus poderia condená-la porque ele era sem pecado. E nós mais ainda, diante de qualquer pecador, não importa qual ele seja, não importa se é um pecador que está lá no mundo, não importa se é um pecador dentre nós aqui, qualquer um de nós aqui, que cai em adultério, que cai em mentira, em desonestidade ou qualquer outra coisa, não importa, nós não sabemos os processos intrincados. A única coisa que podemos fazer é: nem eu te condeno, porque eu também sou pecador. Jesus Cristo não apenas conhecia o passado, ele conhecia o agora, ele conhecia o presente, ele sabia diante de quem ele estava, não era diante de uma mulher. Jesus estava ali, diante de uma criatura feita à imagem e semelhança dele, de seu Pai. Portanto, quando Jesus olha o pecado na vida de uma pessoa, ele se enche de compaixão, porque ele sabe que não foi para aquilo que essa criatura, essa pessoa foi feita, foi criada. Ele conhece não apenas o passado, ele conhece as lutas do presente, ele conhece os problemas do presente, ele conhece o que é que está acontecendo naquele instante no seu coração. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele sabe exatamente tudo que vai ali dentro, e não há necessidade de explicação. Ele não precisa delas, porque ele conhece o seu coração. Não importa como você esteja, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua luta hoje, ele conhece tudo o que aconteceu na sua vida até chegar a esse momento agora. E ele não apenas conhece esse momento agora, até onde chegou, mas ele sabe como é que você está no seu coração, na sua mente, nesse exato momento. E mais do que isso, ele olha para você e diz: aqui está um amado do meu Pai, um criado pelo meu Pai, e que não foi feito para isso, e por isso ele tem misericórdia. Meus irmãos, quando alguém dentre nós pecar, seja eu, ou seja outra pessoa, não tenhamos prazer no pecado do outro, não queiramos os detalhes do pecado do outro, não queiramos constranger a pessoa com seus pecados, apenas façamos como Jesus, sigamos o exemplo do Mestre, sigamos as suas pisadas, apenas olhando para essa pessoa e dizendo: ali está uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, ali está uma pessoa
que leva como eu as marcas do Criador e que está jogado na sarjeta e que perdeu a família por causa de adultério e que perdeu o marido, a esposa ou os filhos e que se afundou no pecado e que a única coisa que se pode esperar de mim como um pecador igual a ele, propenso aos mesmos pecados, é dizer: eu não te condeno. E ter misericórdia e graça para essa pessoa. Jesus não apenas conhece o passado, o presente, ele conhece também o futuro. Ele sabe no que aquela pessoa pode se tornar. Por isso ele pode dizer para a mulher: vai e não peques mais. É por isso que ele podia dizer para aquele gadareno que estava tomado por uma legião de demônios, quando ele o queria seguir, ele disse: não, fique, volte para a sua casa e diga para eles tudo que o Senhor fez por você. É por isso que Jesus podia simplesmente despachar aquelas pessoas que iam a ele e que tinham um encontro com ele, porque ele sabia que uma vez que a palavra fosse implantada no coração daquela pessoa, algo maravilhoso poderia acontecer dali, algo novo poderia surgir. Meus irmãos, porque Jesus olha para o futuro, porque Jesus olha para o melhor que há em você, é que nos diz a palavra que ele não quebraria a cana que estava ali amassada. Não, ele não terminaria de quebrar, ele não terminaria de arrochar, de pisar na cabeça da pessoa. Não, aquele que está prostrado, ele não vai empurrar para o abismo. Aquele que está caído, ele não vai colocar o pé no seu pescoço. Ao contrário, ao invés disso, ele vai curar essa pessoa. Ele diz também nessa mesma passagem que ele não vai apagar a torcida que fumega, ou seja, o pavio que tem apenas uma luzinha tênue e fraquinha que está ali brilhando. Ao invés de ali apagar, ao invés de ali soprar e apagar aquela pequenina fagulha que está ali brilhando na vida da pessoa, havendo trevas em todo mais, Jesus, ao invés de olhar para as trevas, ele olha apenas para aquela fagulha de luz e protege aquela fagulha de luz e investe no melhor da pessoa. E investindo no melhor da pessoa, ele transforma essa pessoa numa nova pessoa, numa nova história, meus irmãos. É isso que Jesus faz. Jesus consegue ver o melhor nas piores pessoas. E sabe o que é que eu e você fazemos? A gente consegue ver o pior nas melhores pessoas. Vamos inverter isso, meus irmãos, em nome de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Vamos ver o que há de melhor nas piores pessoas. E aliás, para nós não podem existir as piores pessoas. Olhemos o que há de melhor em todas as pessoas. Não importa a circunstância que ela esteja, não importa o pecado que ela tenha cometido, não importa o mal que ela tenha feito a você ou a outro. Vamos enxergar o melhor que há na pessoa. E se nós enxergarmos o melhor que há na pessoa e investirmos no melhor que há na pessoa, se nós gastarmos tempo dando o melhor daquela pessoa para que ela possa desenvolver aquilo, isso vai se tornar grande, isso vai brilhar, e isso vai fazer dela uma pessoa muito mais abençoada, feliz na presença do Senhor. É isso que temos que fazer, meus irmãos, como Jesus. Para concluir, eu quero lembrar desse encontro de Jesus frente a frente com essa mulher. Ela havia sido surpreendida em adultério. Já havia sido envergonhada diante de todos. O pecado que era escondido tornou-se público. E tornou-se público de uma maneira horrível. Ela corria o risco de apedrejamento. Ela não corria risco de ir para a cadeia. Ela não corria risco de ser expulsa da religião. Ela corria risco de vida. E ali está ela diante de Jesus. E eu pergunto, por que ela ficou? Diante de Jesus, só há duas opções. Ou a gente enfia o rabo embaixo das pernas e sai de mansinho, quietinho, como se nada tivesse acontecido. Ou então a gente fica diante dele para ser transformado. Não existe a possibilidade de outra coisa. Aquela mulher poderia ter ido embora, olhando que todos os seus acusadores tinham saído. Era hora de pé no caminho. Era hora de fugir da vergonha. Era hora de fugir do olhar da multidão. Era hora de escapar do perigo do apedrejamento. Era hora de não ficar ali.
mulher é atraída pelo amor de Jesus, porque eu imagino que as palavras de Jesus, ditas naquele momento, eram palavras cheias de graça, eram palavras cheias de amor, eram palavras cheias de misericórdia, eram palavras doces, eram palavras plenas de docilidade. E por isso essa atitude de Jesus penetrava o coração das pessoas, e por isso todos os que o ouviam diziam que nunca tinham ouvido ninguém falar como ele. As pessoas eram tocadas pelas suas palavras. Apenas aqueles cínicos, apenas aqueles que não queriam nada com a verdade de Jesus é que fugiam dele, como os fariseus. Aquela mulher então esteve diante de Jesus para ser transformada por Jesus Cristo. Aquela mulher esteve diante de Jesus porque foi atraída pelo seu amor, foi atraída pela sua graça, foi atraída por ele, pela sua pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E nós cantamos hoje aqui vários hinos que falam a respeito disso. Um desses hinos diz que eu estou aqui para adorar-te, vim para te servir-te, vim para dizer que tu és meu Deus, és todo amoroso, és tão grandioso, és maravilhoso para mim. Isso é Jesus. E esse é o encontro com Jesus. É o encontro que transforma, que liberta, que purifica completamente. O que nós estamos falando é que todo e qualquer pecador, ele ao ter o encontro com Jesus, ele será liberto e purificado. Seja um pecador que jamais teve encontro com Jesus Cristo, ou seja um pecador que já tendo tido um encontro com Cristo, devido a todos os problemas dessa vida humana e pecaminosa que nós vivemos, venha a cair, venha a tropeçar. A solução é a mesma de quando teve o primeiro encontro: voltar-se para Jesus, olhar Jesus, encarar Jesus e ouvir dele: nem eu te condeno. Vai e abandone a sua vida de pecado. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós aqui hoje. Qual é o seu pecado? Não há pecado que vai deixar Jesus envergonhado diante de você, não. Ele não ficará constrangido. Talvez eu fique, mas Jesus não ficará jamais constrangido em ouvir o seu pecado. Ele não ficará constrangido e não pedirá de você explicação. A única coisa é que você coloque-se diante de Jesus, é que você olhe para Jesus, é que você aceite o seu amor, que você aceite a sua palavra de libertação, de não condenação, nem eu te condeno, e aceite o seu chamado para uma nova vida. Vai e não peques mais, abandone a sua vida de pecado, viva uma nova vida. Mas nós devemos nos lembrar que, como igreja também, ao invés de pegarmos em pedra para jogar, ao invés de acusarmos a pessoa, o que nós temos que fazer é abraçar, o que nós temos que fazer é amar, o que nós temos que fazer é perdoar, não importa o pecado que a pessoa tenha cometido. E então, sabendo do único lugar onde existe solução para ela, nós temos que levar a Cristo. Nós temos que levar até Cristo. E provavelmente essa pessoa vai precisar que a gente pegue em suas mãos e a carregue até Cristo, como fizeram aqueles homens com aquele homem doente na cama. Levaram até a Cristo, abriram o telhado e desceram aquele homem doente até a presença de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa que está em pecado, seja uma pessoa longe no mundo, sem nunca ter ouvido falar de Cristo, ou um irmão na igreja, aquele que já serviu, aquele que já trabalhou, aquele que já ensinou, aquele que já pregou, aquele que já edificou tanta gente, e que às vezes cai em pecados horríveis. Essa pessoa talvez se sinta tão frágil, tão fraca, tão horrível dentro de si mesmo, que forças não tem nem para caminhar até Cristo. E o que a igreja tem que fazer é todo mundo dar as mãos e demonstrar que existe um Deus que perdoa, que purifica, e que ao invés de acusarmos, ao invés de condenarmos, ao invés de culparmos, ao invés de abandonarmos, ao invés de rejeitarmos, nós falamos: vamos até Cristo, porque nós vamos juntos. A igreja tem sido dita, tem sido definida como o único exército que abandona os seus soldados caídos no campo de batalha. E eu não preciso dar exemplos de como isso é verdade. Quantos exemplos existem disso? De gente, servo do Senhor, serva do Senhor, que tendo caído em pecado, foi abandonado no campo de batalha. Porque nós não queremos ser amigo de pecadores. Somos muito santos para sermos amigos de pecadores. Meus irmãos, o desafio é esse aqui: seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Eu já me precipitei muito em acusar pessoas. Eu já me precipitei muito em julgar pessoas. Eu já mais de uma vez condenei pessoas.
Eu jamais uma vez me afastei de pessoas por achar que elas não eram dignas da minha presença, pelo pecado que vinham regularmente cometendo. Mas isso não é evangelho. Isso não é atitude de quem segue a Jesus. Porque a atitude do seguidor de Jesus é graça sempre, é misericórdia sempre, é amor sempre, é aceitação sempre, é disposição para ajudar sempre. Não existe em nós absolutamente nada que nos libere para sermos juízes de quaisquer pessoas. E aí então você vai me dizer, mas pastor, se a pessoa continuar pecando, eu lhe digo, perdoe, caminhe com ela, abrace, tenha misericórdia, porque deixemos o juízo na mão do Senhor. Nós não temos capacidade para isso, nós não temos coração para isso, porque o nosso coração é pervertido. E é essa disposição que Deus tem colocado em meu coração. Não posso ser acusador de ninguém, e jamais serei acusador de qualquer pessoa. Se eu não puder ajudar, eu me calarei. Porque é o que nós temos que fazer, é olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu quero seguir os teus passos, eu quero ser amigo de pecadores. Meus irmãos, nós estamos trabalhando para termos uma nova mente, para uma nova igreja. E esse uma nova mente para uma nova igreja, nós precisamos rever todos os nossos conceitos. Precisamos rever tudo aquilo que a igreja evangélica tem feito em 2 milênios. Aliás, não se chamava evangélica, mas esse movimento que foi acontecendo no decorrer de todos os séculos. E precisamos voltar para aqui, para a palavra, para Jesus. E sermos amigos de publicanos e de pecadores. Sermos amigos de prostitutas. Sermos amigos de homossexuais, de lésbicas, de ladrões, de sem vergonhas. Abraçarmos eles, estarmos ao lado deles e dizermos a eles, faz Jesus, porque Jesus, Ele vai dizer para você, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado porque Tu és tudo para nós. Joia tão preciosa. E quando a gente cair, o Senhor nos erguerá. Quando a gente estiver vazio, o Senhor nos encherá. O Senhor é tudo para nós. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado por nos receber, pecadores como somos, e não se envergonhar de nós. Obrigado por não nos condenar. Obrigado porque olha para nós como Teus filhos e tem compaixão de nós. Ó Pai, ajuda-nos, cada um de nós aqui, a estarmos sempre diante do Senhor, apresentando diante de Ti toda a nossa vida, e que ao pecarmos, ao cairmos, ao falharmos, não corramos, não fujamos de Ti, ao contrário, nos mantenhamos firmes na Tua presença, contemplando Tua face de amor, contemplando Tua glória, contemplando o Senhor, que é tão amoroso, que é tão grandioso, que é tão maravilhoso para nós. Que nós, ó Deus, nos lancemos em Teus braços, braços que recebem, braços que aconchegam, braços que dizem, eu vou com você pelo vale da sombra da morte. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso bom pastor, e nada nos faltará. Porque o Senhor nos faz deitar em pastos verdejantes, e o Senhor nos guia às águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor nos guia pela vereda da justiça por amor do Seu nome. E ainda que a gente ande pelo vale de sombra e de morte, mesmo que esse vale de sombra e de morte sejam os pecados que nos afrontam, os pecados que nos empurram para o buraco, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com cada um de nós, e a Tua vara que nos corrige, e o Teu cajado que nos protege, que nos tira do despenhadeiro, nos protege. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos habitar na Tua casa para sempre. Obrigado porque mesmo quando os homens nos acusam, quando os inimigos nos acusam, apontam o dedo, afastam-se de nós, exigem de nós explicações, exigem de nós aquilo que nenhum de nós podemos dar. O Senhor, ao contrário, o Senhor olha para nós com amor e misericórdia, e o Senhor prepara diante de nós um banquete. O Senhor prepara de nós uma mesa farta,
para receber aquele que andou pelo vale da sombra da morte. O Senhor é como o pai que recebe o filho que andou longe, caminhando por os caminhos horríveis deste mundo, estando com porcos, estando na lama, mas que uma vez voltando para o Senhor recebe de braços abertos e dá uma grande festa para recebê-lo, porque aquele que estava perdido foi achado. Obrigado, porque sempre que estamos perdidos, somos achados pelo Senhor. Obrigado pelo teu amor, que nós nem entendemos, que nem podemos explicar. Este amor que purifica o mais terrível pecador. Ó Pai, dai-nos a graça de sermos uma igreja assim, uma igreja que ama como o Senhor ama os pecadores, e que já que não podemos condenar ninguém, que nós então, ó Pai, tenhamos um coração cheio de graça, um coração cheio de amor, um coração pleno da Tua misericórdia, para podermos dar essa graça, essa misericórdia e esse amor a todos aqueles que se aproximarem de nós e que dela precisarem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos louvar.